Olá, graça e paz da parte de Jesus Cristo, Filho de Deus. A Deus seja glória, a Deus seja honra e a Deus seja todo louvor. Eu quero neste dia compartilhar com você a santa palavra de Deus. Então, primeiro versículo. Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões. Quem falou isso? Paulo escrevendo à igreja, dizendo à igreja, ele, Cristo, ele vos deu vida, estando vós mortos em transgressões. Bom, Cristo nos deu vida. Deu vida a quem? Deu vida à igreja. Quem é a igreja? Igreja são pessoas. Essas pessoas estavam mortas. Elas estavam mortas. Morto não cheira, morto não fala, morto não tem querer, morto não tem ideia, morto não pensa. E lá estavam os irmãos mortos. A igreja morta. Está aplicado também a mim, aplicado também a você. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele, Jesus Cristo, nos deu vida quando nós estávamos nessas condições. Você merece glória? Eu mereço glória? Não mereço. Eu fiz alguma coisa? Não. Porque Cristo fez primeiro. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, separados. Nós não entendíamos nada de Deus. Nós não entendíamos nada absolutamente de Deus. Pelo contrário, nós éramos inimigos dele. Éramos surdos porque éramos mortos. Nós não podíamos ouvir porque éramos mortos. Nós não podíamos ver porque éramos mortos. Porque o morto não tem nenhum sentido. E foi assim que Cristo nos amou quando nós estávamos nestas condições. E o Paulo prossegue dizendo, no versículo 2, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele diz assim, vocês estavam assim, vocês estavam nestas condições, mortos em delitos e pecados, vivendo segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade dos espíritos que agora está atuando nos que vivem na desobediência. No versículo 3, ele se inclui. Anteriormente, todos nós, Paulo está se incluindo, também caminhávamos, se incluindo, entre eles e buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos, de novo se inclui, e éramos por natureza destinado à ira de Deus. Paulo está dizendo assim, olha, antes de eu conhecer Jesus, eu era religioso, eu conhecia o Velho Testamento todo, eu era um fariseu, eu era zeloso, eu pensava que estava fazendo a vontade de Deus, mas na verdade eu estava morto, na verdade eu estava fazendo a vontade da carne, eu também faço parte dessa gente, eu também sou pecador, eu também precisei ser redimido, eu também precisei crer, e hoje creio, porque eu estava nestas condições, morto em delitos e pecados. O que é que nós aprendemos, gente? Não existe gregos e troianos, não existe gentios e judeus, ninguém é melhor do que ninguém. Todos que estão sem Cristo estão indo para o inferno, estão perdidos, porque Jesus Cristo mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Paulo se inclui no meio do povo. Paulo não é melhor do que aquelas pessoas. Paulo não é melhor do que a igreja, o qual ele está escrevendo. Ele disse, olha, eu também estava assim, nessas mesmas condições. Aí no versículo 4, ele fala algo que é fantástico. No entanto, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça, sois salvos. O que foi que aconteceu? Estavam todos mortos, todos perdidos, todos destinados à ira, todos destinados à perdição. Aí Deus intervém. No entanto, porém, contudo, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. Misericórdia. Você tem misericórdia? Você é misericordioso? Mas o que é ser misericordioso? Misericordioso é o seguinte, preciso explicar. Aprendi com o pastor Neemias Araújo. Ele me fez uma explicação maravilhosa
porque eu não entendia o que era misericórdia e o que é graça. Eu vou fazer essa diferença. Misericórdia é o seguinte: isso acontece muito, hipoteticamente falando. Suponhamos que um filho desobedeça a seus pais. Mas os pais dizem assim: olha, você não faça isso, porque se você fizer, você vai ser punido. Eu vou lhe dar uma surra. Eu vou lhe dar uma cipuada. E a cipuada do papai dói. Aí o filho desobedece e faz. Aí o pai fica sabendo e chama o filho. Por que você fez isso? Você me desobedeceu. Não é verdade? Ele é. O que é que você merece? Aí ele fala: eu mereço tomar uma pisa. Eu mereço apanhar. Aí o pai faz uma pergunta: eu estou sendo ruim se eu lhe der uma pisa? O filho conscientemente diz: não, o senhor não é ruim, porque eu sabia, eu não devia fazer. Aí ele diz: pai, tenha misericórdia de mim. Não me dê o que eu mereço. Eu sei que eu mereço apanhar, mas não me dê isso. Aí o pai, com o coração, diz: tá bom, mas não faça de novo. Isso é misericórdia. Misericórdia é não nos dar aquilo que nós merecemos. Alguém pergunta assim: como é que você está, Augusto? Eu digo: melhor do que mereço. Não diga uma coisa dessa. Você é gente boa. Eu digo: você não merece estar assim. Não. Melhor do que mereço, porque o que eu mereço mesmo é o inferno. Mas Deus interveio. Eu só não mereço porque Deus interveio em Cristo Jesus. Ele colocou-se em meu lugar. Diz o texto: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça, sois salvos. Cristo recebeu aquilo que eu iria receber. Cristo recebeu a punição que eu iria receber. Deu-nos vida em Cristo. Cristo foi que pagou o pato. Me permita dizer esse termo. Cristo foi que pagou os nossos pecados. Pela graça sois salvos. O que é graça? Graça é favor não merecido. Eu merecia a Cristo? Você merecia a Cristo? Você merecia que Cristo morresse em seu lugar? Eu merecia que Cristo morresse em meu lugar? Nós merecemos que Cristo morresse em nosso lugar? Não. Mas Deus nos deu Cristo. Isso é graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Aí no versículo 6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou? Nós não vamos ressuscitar um dia? E por que Paulo diz que Deus já nos ressuscitou? Vamos lá. Para se ressuscitar é preciso que um dia tenha se vivido. Só ressuscita quem se já viveu. Quem nunca se viveu não pode ser ressuscitado. Então Deus está dizendo que nos ressuscitou. E nós estávamos mortos? Sim. E nós morremos quando? Nós morremos todos em Adão. Todos nós morremos em Adão. Adão, o primeiro Adão. Cristo é o segundo Adão. Em Adão nós morremos, estávamos mortos. E Cristo, o segundo Adão, nos ressuscitou. Deus nos ressuscitou em Cristo. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mortos espiritualmente, divorciados de Deus, separados de Deus. Hoje estamos com Cristo, com Deus. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos abençoados em todos os lugares celestiais em Cristo. Éramos inimigos, passamos a ser amigos. Nós não éramos filhos, passamos a ser filhos. Não éramos santificados, passamos a ser santificados. Não éramos justificados, passamos a ser justificados. Então nós somos abençoados em Deus, na santa pessoa, por Deus, na santa pessoa de Jesus Cristo. Versículo 7. Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós, é dom de Deus, pela graça sois salvos. Mas nós temos que ler o versículo 9. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém se venha se orgulhar por esse motivo. Nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras. Nós não somos salvos por praticar a santa lei. Nada pode nos salvar.
Alguém pode querer dar esmola, ter compaixão dos idosos, abrir seus cofres, sei lá, tanta coisa. Para ver se acha mérito em Deus, não vai achar mérito em Deus. Nada que possamos fazer, vamos achar mérito em Deus. Não vamos conseguir nunca os méritos através das nossas obras. Aí você vai ler a Bíblia do Gênesis, Apocalipse, para Deus ter compaixão de você. Não, 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 são obras. Não vai dar certo. O texto sagrado diz que Deus faz isso em nós. Pela graça sois salvos. Vamos lá. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Você crê. Pela graça sois salvos por meio da fé. Nós somos salvos pela graça, favor não merecido, e Deus usa um instrumento chamado fé. E essa fé é Ele que nos dá. E Deus nos dá fé nele, coloca a sua palavra em nossa frente, nos chama, nos escolhe, enche o nosso coração de fé nele, passamos a simplesmente confiar nele, nos sentimos indignos por causa dele. Aí pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Você crê no Senhor Jesus, você acredita em Jesus, você crê que Ele é o Filho de Deus, você crê que Ele morreu pelos seus pecados, você acredita que nada que você faça o fará bem a Ele. Aí você crê nele. Aí o texto diz, isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pronto. Não vem de obras. Se você estava fazendo obra para ser salvo, você perdeu o seu tempo. O que você precisa fazer é crer em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Entregar sua vida a Ele. Dizer, Senhor, perdoe os meus pecados. Tenha compaixão de mim. Tenha misericórdia de mim. O versículo 10 diz assim, pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Bom, a salvação não vem pelas obras, então você não vai fazer nada? Não. Mas se você é salvo, se você ama Jesus, se você tem comunhão com Jesus, vai pulsar no seu coração a vontade de servir. E o que é servir a Deus? Servir a Deus é fazer tudo que glorifica o seu nome. Quem nos ensina é a palavra de Deus. Você vai estudar a Bíblia, você vai ler a Bíblia, você vai conhecer pela Sagrada Escritura o que agrada a Deus. E você vai fazer aquilo não para você achar mérito, não para que Ele ache mérito em você, mas você vai fazer aquilo por agradecimento. Você vai fazer aquilo porque você pertence a Ele. Você vai fazer aquilo porque você serve a Ele e serve com alegria. Aquilo não lhe custa ônus, não lhe custa, não é pesado, porque você faz por amor a Cristo. Você faz porque você é um nele e Ele é um em você. Você faz porque Ele vive em você e você vive nele. Isso você vai fazer por isso. Aí você, exemplo, alguém lhe pede alguma coisa, aí você dá àquela pessoa, não porque você quer receber o mérito, mas por causa de Cristo. Você, por respeitar Cristo, você faz isso. Aí alguém lhe faz um mal, e você diz assim, Deus abençoe, derrama a sua graça. Não por causa da pessoa, mas por causa de Cristo. É Cristo que faz a diferença. Ou seja, as nossas obras, as nossas boas ações, e todas as ações têm que ser boas, as nossas obras, as nossas ações devem ser motivadas a Cristo. Então, comamos e bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. Logo eu não vou abandonar o meu irmão, logo eu não vou falar mal do meu irmão, logo eu não vou ser ingrato, logo eu não vou ser incrédulo. Então, tudo que eu vou fazer para a glória de Deus. Até perder mesmo, até ser injustiçado mesmo, muitas vezes. Mas tudo para a glória de Deus. Isso é cristianismo. Isso é vida com Jesus Cristo. Os méritos são deles. Então nós somos salvos pelos méritos dele. Fomos justificados pelos méritos dele. Fomos santificados pelos méritos deles. Fomos adotados pelos méritos de Cristo. Somos abençoados nos lugares celestiais pelos méritos de Cristo. E as nossas obras glorificam a Cristo. Se você fez qualquer coisa boa para as pessoas e as pessoas não reconheceram, não tem problema. Glória a Deus por isso. Ainda bem que não reconheceu. E você aprende a fazer nada para que as pessoas lhe agradeçam e para que as pessoas vejam em você uma boa pessoa. Mas tudo que você faz é pensando em Cristo. O que importa é agradar a Cristo. E não para receber recompensa de Cristo. Porque a maior recompensa
que Cristo já nos deu ainda quando nós éramos pecadores. Nos perdoou, nos salvou, nos transportou do reino das trevas para o Filho do seu amor. Isso é Cristo, isso é Jesus. Até uma outra oportunidade, se assim, o Deus da graça, o Deus de misericórdia, nos conceder na santa pessoa de Jesus. Um abraço, Deus lhe abençoe. E fique em casa por enquanto, mas quando terminar o momento, busque uma igreja, congregue, busque o Senhor, enquanto se pode achar, em nome de Jesus Cristo. Amém.